Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e dando continuidade às nossas aulas de cálculo 3, o nosso assunto de hoje é equações diferenciais parciais. Equações diferenciais parciais. Derivadas parciais ocorrem em equações diferenciais parciais que exprimem algumas leis físicas. Por exemplo, a equação diferencial parcial escrita dessa forma, ó, derivada da segunda de u, certo? Com relação a x duas vezes, mais a derivada da segunda de u com relação a y duas vezes igual a zero. Essa equação aqui, certo? Ela é chamada equação de Laplace. Soluções dessa equação são chamadas funções harmônicas e são muito importantes no estudo de condução de calor, escoamento de fluidos e potencial elétrico. Beleza, pessoal? Por exemplo, mostre que a função u, certo? Xy, ou seja, essa função de duas variáveis, igual a e elevado a x seno y, é solução da equação de Laplace. Para você mostrar que essa função aqui, certo, é solução da equação de Laplace, basta você mostrar que a derivada da segunda de u com relação a x duas vezes somado com a derivada da segunda de u com relação a y duas vezes é igual a zero. Se você mostrar isso, então você mostra, certo, que essa função aqui é solução da equação de Laplace. Então vamos lá. A nossa solução diz o seguinte: o primeiro passo é você derivar u com relação a x, não é isso? Então vamos lá. Derivando u com relação a x, fica a derivada da primeira, que é o e de x, vezes a segunda, que é seno de y, mais a primeira, que é e de x, vezes a derivada de seno de y com relação a x. Isso aqui é uma constante, então fica o quê? A derivada da constante é zero. Ou seja, a derivada de u com relação a x é x seno y. Beleza, pessoal? Depois você deriva u de x com relação a x novamente. Ou seja, isso aqui vai ser igual a derivada da primeira, que é o próprio e de x, vezes a segunda, que é o seno de y, mais a primeira, que é o e de x, vezes a derivada desse termo aqui, que vai zerar. Então, a derivada de u, certo, com relação a x duas vezes, é e de x vezes seno de y. Feito isso aí, você vai derivar u agora com relação a quem? A y, certo? Derivando u com relação a y, fica derivada da primeira, que é zero, vezes a segunda, que vai zerar, mais a primeira, que é de x, vezes a derivada da segunda com relação a y. A derivada do seno de y é cosseno de y, ou seja, a derivada de u com relação a y é igual a e elevado a x vezes cosseno de y. Logo em seguida, vou derivar u de y com relação a y novamente. Então, fica a derivada da primeira, que é zero, vezes a segunda, que vai zerar, mais a primeira, que é de x, vezes a derivada do cosseno de y, que é quem? Menos seno de y. Ou seja, a derivada da segunda de u com relação a y duas vezes é igual a menos e elevado a x seno de y. Portanto, se você observar, quando você somar a derivada da segunda de u com relação a x duas vezes, mais a derivada da segunda de u com relação a y duas vezes, esse valor vai ser igual a quem? A zero. Mostrando o quê? Que u satisfaz a equação de Laplace. Beleza, pessoal? Equação da onda. A equação da onda é dada da seguinte forma, certo? Derivada da segunda de u com relação a t duas vezes é igual a ao quadrado, que multiplica a derivada da segunda de u com relação a x duas vezes. Isso aqui, certo? Essa equação da onda aqui, ela descreve o movimento de uma onda, que pode ser uma onda do mar, uma onda de som, uma onda luminosa, ou uma onda se movendo numa corda vibrante. Por exemplo, pessoal, verifique que a função uxt, ou seja, que essa função de duas variáveis igual a seno de x menos at, satisfaz a equação da onda.
Para que essa função aqui, ó, certo, de duas variáveis satisfaça a equação da onda, basta você mostrar que a derivada da segunda de u com relação a t duas vezes é igual a ao quadrado, que multiplica a derivada da segunda de u com relação a x duas vezes. Então, o primeiro passo, certo, é você derivar u com relação a x. Então, vamos lá. Então, derivando esse u aqui com relação a x, perceba que eu não sei quem é a derivada de seno de x menos at. Porém, eu posso chamar esse de x menos at de um vzinho qualquer. Então, derivando v com relação a x, isso aqui vai ser igual a quem? Igual a 1. Pronto. Logo em seguida, o que foi que nos restou? O seno de quem? De v. Pronto, agora o seno de v, todo mundo sabe quem é a derivada dele. Que eu chamei aqui de quem? De um kzinho qualquer. Então, derivando o k com relação a v vai ser igual a quem? O cosseno de v. Só que v é quem? É x menos at. Então, basta substituir de novo. Ou seja, a derivada de u com relação a x, certo? Vai ser igual a quem? A 1 que multiplica o cosseno de x menos at, ou seja, o de x é igual ao cosseno de x menos at. Vou derivar a u agora com relação a quem? A t. Faça o mesmo processo, certo? Chamo de v novamente x menos at, só que agora você vai derivar v com relação a quem? A t. Isso aqui é uma constante, a derivada da constante é zero, a derivada, certo, de menos a at com relação a t é quem? Menos a. Pronto. Chamo o que restou, no caso agora seno de v de um kzinho, e derivo o k com relação a v, derivada do seno, cosseno de v. Só que v é quem? É x menos at. Ou seja, quem seria a derivada de u com relação a t? Menos a, que multiplica o cosseno de x menos at. Ou seja, o de t é igual a menos a cosseno de x menos at. Então, pessoal, se u de x, ou seja, se a derivada de u com relação a x é igual ao cosseno de x menos at, então basta eu derivar u de x com relação a x novamente. Então, você vai fazer o mesmo processo. Chama x menos at de um vzinho, então derivo o v com relação a x, que vai ser igual a 1, certo? Logo em seguida, eu chamo o cosseno, certo, de v de um kzinho, ou seja, a derivada de k com relação a v vai ser igual à derivada do cosseno de v é menos seno de v, só que v é quem? É x menos at, então basta você substituir aqui. Logo, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada de u, certo, com relação a x duas vezes, vai ser igual a 1, que multiplica menos seno de x menos at, ou seja, menos seno de x menos at. Beleza, pessoal? Então, a derivada de u com relação a x duas vezes é igual a menos seno de x menos at. Então, pessoal, ó, como o de t é igual a menos a cosseno de x menos at, então você quer derivar o quê? U de t com relação a t novamente. Então, derivando u de t com relação a t novamente, a derivada da primeira, que é zero, vezes a segunda, que vai zerar, certo? Mais a primeira, que é menos a, vezes a derivada do cosseno de x menos at com relação a t. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Você vai derivar o cosseno de x menos at com relação a t. Então, chama x menos at de um vzinho. Então, a derivada de v com relação a t é igual a quem? A menos a. Chama agora cosseno de v de um kzinho. Então, deriva k com relação a v, que vai ser igual a quem? A menos seno de v. Que isso aqui ainda é igual a... Só que v é quem? É x menos at. Então, fica menos seno de x menos at. Encontrando o que? A derivada do cosseno de x menos at com relação a quem? A t. Que seria quem? Menos a vezes menos seno de x menos at. Que daria o quê? A seno de x menos at. Multiplicado por quem? Por menos a. Encontrando assim o quê? A derivada da segunda de u com relação a t. Que seria igual a quem? Menos a ao quadrado, seno de x menos at. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, ó, a derivada de u de t, certo? Duas vezes, nada mais é do que esse menos a
multiplicado por esse menos a, multiplicado por esse menos seno de x menos at, que é igual a menos a ao quadrado de seno de x menos at. Portanto, o que é que eu posso dizer com isso? Que se u de x, ou seja, se a derivada de u com relação a x duas vezes, certo? É igual a menos seno de x menos at, e a derivada de u com relação a t duas vezes é igual a menos a ao quadrado de seno de x menos at, então eu posso dizer o que com isso? Que u de tt, ou seja, que a derivada da segunda de u, certo? Com relação a t duas vezes, é igual a ao quadrado, certo? Que multiplica a derivada de u com relação a x duas vezes. Mostrando o que com isso? Que essa função aqui, certo? Satisfaz a equação da onda. Beleza, pessoal? Outro exemplo. Mostre que a função de produção de Cope-Douglas P igual a B, que multiplica L-alfa, que multiplica K-beta, satisfaz essa equação aqui. L, que multiplica a derivada parcial de P com relação a L, mais K, que multiplica a derivada parcial de P com relação a K, igual a alfa mais beta vezes P. Pronto. O primeiro passo aqui, certo, é você derivar, certo, P com relação a L e depois derivar P com relação a K. Então, resolvendo isso aí, temos o seguinte. Derivada parcial de P com relação a L vai ser igual a alfa, que multiplica B, que multiplica L, elevado a alfa menos 1, que multiplica K, beta. E depois, ó, derivando P com relação a K. Ó. Derivando P com relação a K vai ser beta, que multiplica B, que multiplica L, elevado a alfa, que multiplica K, elevado a beta menos 1. Pronto, beleza, pessoal? O que é que você quer mostrar? Quer mostrar essa igualdade. Então, você basta o quê? Mostrar que L que multiplica quem? Quem é a derivada parcial de P com relação a L? Aí você vem e substitui aqui, mais K que multiplica quem? A derivada parcial de P com relação a K, que é quem? Que é beta, só é substituir aqui, que é beta, que multiplica B, que multiplica L alfa, que multiplica K elevado a beta menos 1. Certo? Multiplicando L por isso aqui, somado com K, multiplicando por isso aqui vai ser igual a alfa, que multiplica B, que multiplica L elevado a alfa, que multiplica K beta, mais beta, que multiplica B, que multiplica L alfa, que multiplica K beta. Certo? Observando aqui o que é que temos em comum. Temos em comum, certo, o B, o L-alfa e o K-beta. Dessa forma, podemos colocar o que? Em evidência. Colocando em evidência, certo, o B que multiplica L-alfa, que multiplica K-beta, isso aqui vai ser multiplicado por quem? Alfa mais beta. Ou seja, isso aqui é igual ainda o que? Alfa mais beta que multiplica. Se você observar, B que multiplica L-alfa, que multiplica K-beta é quem? É o próprio P. Mostrando assim o que? Mostrando essa igualdade, ou seja, que L multiplicado pela derivada parcial de P com relação a L, mais K, que multiplica a derivada de P com relação a K, é igual a alfa mais beta vezes P. Certo? Beleza, pessoal? Ou seja, mostrando que esta função aqui realmente satisfaz essa equação. Ok, pessoal?